Muito bem. Deixa eu começar com algumas perguntas que são bem importantes para todos nós. Vamos lá. O que vocês acham? Vamos junto comigo aqui. Nós, nesses últimos anos, vamos pensar nessas últimas gerações, nós crescemos em tecnologia? O que vocês acham? Nossa, né? Mas a gente passou da TV com antena, a gente passou pela internet, a gente não tinha internet, né? Minha geração não tinha internet, viu internet de escada, viu a internet de banda larga, depois viu redes sociais virem, depois viu o IA agora acontecendo, né? Olha só quanta coisa que aconteceu. Vocês sabem que no ano de 2005 eu entrei na faculdade, não calculei minha idade, por favor, 2005 eu entrei na faculdade. E eu lembro que no primeiro ano de faculdade tinha um laboratório de informática, que se eu não me engano eram 9 computadores, que dividiam uma conexão de internet de escada. Era um negócio absurdo. Assim, para você ver seu e-mail, era tranquilo, 10 minutos para você abrir ele. Então assim, a gente botava lá para abrir o e-mail e ia fazer outra coisa. Cara, e isso faz 20 anos. 20 anos. Crescemos em tecnologia? Muito. Crescemos financeiramente? O que você acha? De forma geral, a gente vive melhor que a geração dos nossos avós. Não é verdade? Acho que todo mundo tem as histórias, né? De que só ganhava chocolate no Natal, por exemplo, né? E olha lá, né? E agora a gente come chocolate só no Natal? Bom seria se fosse, nosso corpo agradeceria, mas não é assim, não é verdade? De forma geral, a gente vive de forma muito mais confortável financeiramente. Boa. Nós crescemos em longevidade? De forma geral, sim, também. A gente volta e meia comenta, né? Anos atrás, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa velha. Né? Tu vê uma pessoa de 60 anos, você via uma pessoa velha. Hoje, os de 60 anos estão correndo maratona. Estão, né? A pessoa está, né? Olha só, eu estou ficando um pouco complicado, assim, porque eu estou nos 39. Então, os 40 estão no meu calcanhar, assim, né? Mas uma coisa que me consola é isso. Os 40 hoje, nós estamos benzão ainda, né? Tá tudo certo, né? Quem já chegou aí nos 40, aí, né? Vamos lá, estamos bem. Crescemos em experiências. Viajamos muito mais. Correto? Comemos em lugares diferentes. A gente faz coisas muito mais do que na geração anterior, né? Poxa, muito, muito mais. Bom, muito bem. Agora, uma outra pergunta. Nós crescemos em felicidade? Pare e pense. Crescemos em felicidade? Discussão é longa aqui, né? Alguns vão dizer que sim, outros que não. Mas eu quero que vocês simplesmente percebam que aqui a resposta já não ficou mais tão óbvia. A gente não consegue mais dizer claro que sim. A gente começa a pensar. E a gente tem alguns indicadores que, de repente, até vão começar a de repente, falar o contrário. A gente vê índices de depressão aumentando, a gente vê índices, por exemplo, de ansiedade aumentando, relacionamentos cada vez mais quebrados. Né? Então, a gente pensa, talvez não. Agora, você já parou para pensar que loucura? A gente cresce em tudo, mas não naquilo que talvez a gente mais busca, que é justamente a felicidade. Que loucura que é isso? E aí, eu quero mais uma pergunta. É a última, tá? Fiquem tranquilos. Né? Nós crescemos na fé em Deus. A gente consegue dizer, pensa isso aqui é importante. A gente consegue dizer que a nossa geração tem mais fé que a geração dos nossos pais ou dos nossos avós. A gente consegue dizer que a nossa geração tem mais compromisso com Deus do que as gerações que vieram antes. Pegou agora, né? A gente ouve histórias e conta histórias da fé dos nossos pais. A gente ouve histórias e conta histórias da fé dos nossos avós. A gente fala de como a gente era acordar todo domingo para ir na igreja e não tinha exceção. O que os nossos filhos falarão da nossa fé? Já parou para pensar nisso? Netos, afilhados, amigos. E aí vem uma questão, a gente começa a refletir, começa a ligar um ponto com o outro. Se a gente cresceu em tudo e não em felicidade, alguma coisa a gente está deixando para trás.
E aí a gente começa a pensar que na espiritualidade a gente também não cresceu. E aí a gente começa a pensar, será que não é justamente isso que está faltando? Será que não é justamente crescer na vida de fé que é o que está faltando? E eu sei que pode parecer papo de pastor, eu corro esse risco, desculpa gente, mas o que a Bíblia vai dizer é que não é uma coincidência. Aqui existe uma conexão. Nós fomos criados para viver com Deus, e enquanto nós não vivermos com esse Deus, nós não experimentaremos aquilo que a Bíblia chama de vida plena. E quando a gente fala de vida de fé, talvez uma das coisas que a gente mais precisa, e é o grande tema dessa série, eu quero que vocês lembrem disso. A gente está muito acostumado na nossa vida com Deus a simplesmente viver nela, mas não crescer nela. Mas a Bíblia, em muitos lugares, aqui eu separei só alguns versículos, ela nos motiva a crescermos na vida de fé. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Ano passado, retrasado, a gente teve uma preocupação na minha família. O meu sobrinho, vocês não conhecem, é o sobrinho mais novo, pelo lado meu da família. Ele começou a ir no médico porque ele tinha parado de crescer. E isso é um problema. Ele estava meses sem crescer nada. Crescer não crescer é sinal de problema. E se a gente não cresce na vida de fé, é sinal de uma vida de fé com problema. Então, essa série é para nós chamar a vivermos com Deus, a crescermos na caminhada com Deus e experimentarmos uma felicidade diferente. E nós estamos justamente comentando nessa série que nós crescemos através de 4 pontos principais, circunstâncias cruciais. Vimos na semana passada, se você não estava, dá uma olhadinha na gravação. E hoje nós vamos falar sobre disciplinas constantes, tá bom? Para isso, hoje nós vamos ler o Salmo 1. Salmo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. O Salmo é um livro de orações e cânticos que está mais ou menos no meio da nossa Bíblia. É um livro muito importante, nós temos 150 salmos e os estudiosos acreditam que este salmo não foi escolhido para ser o primeiro à toa. Ele é o salmo de número 1, porque ele é realmente muito especial, muito importante, e ele foi escolhido a dedo para abrir o livro de Salmos. Vamos ler juntos? Esse é um salmo muito importante. Se você está com a sua Bíblia, sublinhe ele. Vamos lá, olha só. Como é feliz. Só faz uma pausa aqui. O que a gente estava falando antes? Que a gente não cresceu muito em felicidade. E ele começa falando isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, então, feliz é aquele cuja sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Para falar desse salmo, existe uma coisa muito importante aqui. Ele faz uso de uma metáfora muito legal. E se você daqui a pouco, você vai lembrar desse salmo, talvez você não vai lembrar de tudo o que a gente vai falar nessa noite. Mas desse salmo você vai lembrar de 2 coisas. Ele fala de árvore e de palha. São 2 exemplos visuais para marcar e para deixar agora a nossa memória realmente conectada com esse salmo. Árvore e palha, que são 2 figuras daquela época. Deixa eu falar um pouquinho da árvore. O Salmo 1 foi escrito na Palestina. E a gente sabe que a Palestina é um lugar árido e quente, correto? E ele foi escrito numa época onde as pessoas viajavam a pé. Poucos, mas muito poucos, tinha que ser rico para viajar numa carruagem. Então, a grande, imensa maior parte das pessoas viajavam caminhando. Então agora só imagina comigo. Vamos transportar para aquela época. Imagina que você está fazendo uma viagem. E você está indo caminhando na Palestina.
naqueles desertos, naquela região quente, você está caminhando, sol na tua cabeça, aquele sol de rachar, você está suado, você está cansado, você daqui a pouco começa a perceber que o seu cantil de água começa a ficar mais vazio, você começa a ficar preocupado se vai ter água, se não vai ter, e ainda você sabe que ainda faltam quilômetros para você caminhar, e aquele sol não te deixa em paz. Você está conseguindo imaginar a situação comigo? Tá ok? Estamos aí? Estamos juntos? De repente, você olha lá na frente uma coisa super importante. Uma árvore. Que ao contrário de toda aquela vegetação, ela não está seca. Ela não está ressequida. Ela está verde. É isso que ele falou. Uma árvore que as folhas não murcham. Cara, você não sentiria um alívio? Ele pega justamente uma das imagens que traz uma emoção mais positiva para as pessoas. Olha uma árvore. E aí você vai, você se anima, aquilo enche seu coração de alegria. Você chegou na árvore. O que você faz? Primeira coisa, senta um pouco, né? Descansa, porque a árvore, uma árvore de folhas verdes, vai ter uma coisa que todo mundo vai querer nessa situação, que é sombra. Sombra. E aí você fica lá, e aquela sombra te renova, e aí você está sentado nessa árvore, e aí, só imagina aqui comigo, você percebeu que essa árvore tem uma coisa ainda mais, não é só sombra. Sabe o que ela tem? Fruta. O Salmo falou, uma árvore que dá fruto. E aí você se serve daquelas frutas, imagina a fruta que você gosta, sei lá, mas tem que ser que dá em árvore, tá? Então imagina, né, que você se serviu daquelas frutas, e aí aquelas frutas te hidrataram, te trouxeram energia, te alimentaram de novo, e aí você agora está renovado, e aí o salmista ele pegou essa imagem, que talvez é uma das imagens que as pessoas mais gostam, para colocar um estilo e uma forma de viver. Agora, existe a outra imagem. Aliás, vamos primeiro agora pegar aqui a árvore. Então, portanto, essa imagem da árvore, ela é uma metáfora de vida, ok? E ela significa o quê? Viver de uma forma estável. O que são essas folhas que não murcham? Fora está tudo seco, mas a folha ainda é verde. Está dizendo, olha só, você está falando de pessoas que vivem de uma forma que apesar das circunstâncias externas estarem desfavoráveis, elas conseguem se manter animadas, conseguem se manter fortes, conseguem se manter alegres. Você já consegue imaginar? É justamente isso, a ideia de uma alegria que não depende das circunstâncias. O fruto, na linguagem bíblica, é uma vida que faz diferença, que não beneficia só a si mesmo. Então, o salmista está dizendo, a gente pode ser árvore. A gente pode viver uma vida que faz diferença. Uma vida que ajuda os outros. Uma vida que encontra alegria e força em todas as situações. Ou a gente pode ser palha. E a palha é uma coisa bem interessante, porque as regiões ali da Palestina, nessa época, elas eram extremamente agrícolas. E uma das culturas que mais eles usavam lá era a cultura dos grãos. Eu não sei como é que funciona hoje, mas assim, pelo que eu entendo, os grãos eles também têm palha junto. E ao que eu li naquela época, não tinha um mecanismo que separava palha do grão, o que eu acredito que hoje deve acontecer. E como é que eles separavam? Eles pegavam uma pá, jogavam para cima, e ficavam jogando para cima, até que a palha voasse e o grão caísse. Então, na época de colheita, o que era muito normal nessa época? Era ter palha voando. Agora, me diga uma coisa, para que serve a palha? Para sujar a sua casa. Nesse contexto é para sujar a sua casa. Eu vou falar para vocês, lá em Palmitos nós morávamos perto de uma fábrica que lidava com processamento de grãos. E quando era época de colheita a gente tinha que varrer a casa direto. Por quê? Sujeira que vinha no ar. Palha. E o salmista diz, olha, sabe isso? Sabe aquela palha que incomoda a gente? Aquela sujeira que não deixa a gente em paz? Que fica voando e que não serve para nada, porque o grão já foi. Ou você vive como árvore, ou você é palha. E aqui o salmista pega justamente a imagem contrária.
A palha não faz diferença. Portanto, retrata uma vida para si mesmo, que não faz diferença nos outros. Sabe aquela pessoa assim, ó, faltou no trabalho hoje. Ah, ele faltou, nem tinha percebido. Ou quando não é assim, faltou no trabalho, graças a Deus que não veio hoje. Sabe? Ou quando você tem aquele almoço de família, e tem aquele tio que é muito chato. Não veio hoje. Ah, que pena. Sabe como é que é? Pessoas que não fazem diferença onde estão. E que às vezes até se agradecem quando não estão. Essas são a palha. A palha, ela não é estável, ela vai para onde o vento leva. Hoje o dia está bom, eu estou bem. Hoje o dia está mal, eu estou mal. Hoje as coisas estão dando certo, eu estou feliz. Hoje as coisas estão dando errado, estou acabado. Palha. Palha. E aí, o salmista, ele nos coloca diante de uma pergunta. Pergunta que você tem que responder. O que você prefere ser? Árvore ou palha? E aí? O que você quer ser? Árvore ou palha? Essa é a pergunta que o Salmo 1 coloca. E aí você, com certeza, se você vai pensar como eu, você vai dizer, é claro que eu quero ser árvore, não quero ser palha, né? Não dá, né? E aí, o Salmo 1 ele vai te falar um negócio. Sabe onde é que está a diferença? E aqui começa a vir o nosso ponto. Sabe onde é que está a diferença? A diferença está nas raízes. A diferença está nas raízes. Lembra da árvore que traz sombra, que traz fruto, que traz alívio, que é um símbolo de estabilidade, de uma vida estável que faz diferença? Lembra da árvore? Por que ela é assim? O Salmo faz questão de dizer. Porque ela está plantada junto às águas. E dia e noite as raízes estão absorvendo aquela água. Essa é a imagem. E a palha, não. A palha não tem raiz. E aí, a gente começa agora a evoluir e a entender o Salmo. Porque quando ele fala lá no começo, olha só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele não está dizendo para a gente não ter amigo que não seja crente, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para a gente não se deixar influenciar por pessoas que não seguem a Deus. Não que a gente não possa ter amigos que não buscam a Deus de verdade, mas a gente não pode se deixar influenciar por isso, porque senão as nossas raízes estão no lugar errado. O que o Salmo está dizendo é que nós também alimentamos a nossa alma, nós também somos influenciados. Gente, você pode pensar assim, ó, não sou influenciado. Não é mesmo? Não é mesmo? A questão é, quem nos influencia? Onde estão as nossas raízes? E o que o Salmo 1 coloca, e é bastante contundente, é que para nós sermos árvore, nossa raiz precisa estar em Deus. Ao contrário, feliz é aquele cuja sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. E agora vem o ponto, aqui tem o pulo do gato, tá? Aqui tem uma coisa que eu acho bastante importante, que você se pergunte. Onde estão as tuas raízes? Qual é a influência mais profunda na sua vida? O que tem moldado a tua forma de pensar? De sentir, de agir, de falar. Onde estão as tuas raízes? E aqui a gente entende que crescermos na vida de fé não é só uma questão de tempo. Seu Arno comentou antes, não é só uma coisa de nós passarmos tempo. Não. Crescer na vida de fé é também uma questão de como nós nos nutrimos. Uma planta não cresce só com o passar do tempo, ela precisa ter uma boa nutrição, é como nós nos nutrimos. E o Salmo está dizendo, nós precisamos estar com as nossas raízes em Deus. Mas agora, a grande questão é, a questão, aliás, onde estão as nossas raízes é a questão, onde está a nossa atenção. Essa frase que vocês receberam na entrada do John Mark Comer, pastor, professor, escritor, ele diz assim, ó, no final, sua vida não é mais do que a soma daquilo que você dedicou sua atenção. Concorda com essa frase?
Se você é um advogado, é porque você dedicou atenção para estudar direito. Se você é um enfermeiro, é porque você dedicou a sua atenção para estudar enfermagem. Aquilo que você vai colocando a sua atenção é aquilo que vai te moldando. Se você, aposto, se você passar a maior parte do seu dia ouvindo sobre tragédias, como é que teu coração vai se comportar? Já parou para pensar nisso? Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais ansiosa. Não vai? Vai. Porque a nossa atenção nos molda. Então, o que a Bíblia está dizendo é, ter as raízes em Deus, é termos a nossa atenção primeira em Deus. E aqui, gente, a coisa começa a se tornar um pouco mais palpável. Pôr as suas raízes em Deus significa criar uma disciplina para a vida com Deus. Você viu o que o texto falou? E nessa lei medita de dia e de noite. Espera aí, o que o Salmo 1 está dizendo para nós é que ter as nossas raízes em Deus não é alguma coisa assim abstrata, né? Não é uma coisa assim do tipo, minhas raízes estão em Deus. Não, Deus está em primeiro lugar. Não. Ter as nossas raízes em Deus não é, de forma nenhuma, um discurso. Ter as nossas raízes em Deus é ter uma disciplina de nós colocarmos a nossa atenção nele. Uma das coisas que a gente mais fala na teologia, sobre quando o assunto é crescimento na fé, e você vai ver, se você pegar qualquer livro que fale sobre crescer na fé, 100% deles vão falar sobre disciplinas espirituais. Disciplina é aquilo que a gente faz, mas não simplesmente porque a gente está com vontade, mas porque a gente está convencido da importância. Se a gente não tem uma disciplina, a gente fica na mão da nossa vontade. Já pararam para perceber isso? Então, se conecta comigo aqui. A grande pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, e que o Salmo 1 nos coloca é: você quer ter tuas raízes em Deus? Qual é a tua disciplina de vida de fé? Qual é a tua disciplina de vida de fé? A nossa disciplina que nós sugerimos como igreja, como comunidade, como Melk Chapecó para as pessoas, e que a gente tenta conduzir as pessoas nisso, não é uma imposição, mas é onde a gente tenta estimular vocês. É um momento de oração e leitura da Bíblia por dia, um momento de adoração em comunidade por semana, e um momento de aprofundamento bíblico nos estudos a cada 14 dias. É essa a nossa disciplina que a gente tenta estimular vocês a cultivar. Mais uma vez, um momento por dia de leitura da Bíblia e oração, um momento de adoração em comunidade por semana, uma vez por semana, e um momento de aprofundamento bíblico a cada 14 dias. Você pode dizer, Jorge, para mim isso aqui é muita coisa. Eu estava acostumado a ir no culto uma vez a cada 3 meses, uma vez toda semana é muito. Não tem problema. Então, qual é a tua disciplina? Não, a minha é 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Então, 2 vezes por mês. E depois tentar aumentar. Deixa eu comentar com vocês. Eu sou um cara meio ruim de exercício físico. Assim, exercício físico. Vocês sabem qual foram os meus 2 anos mais felizes da escola? Vocês sabem? Quando eu consegui trocar a educação física por xadrez. Cara, foi o primeiro e o segundo ano do 2º grau. Foram os 2 anos mais felizes da minha vida escolar, assim, sabe? Quando eu descobri que eu podia fazer aula de xadrez e cancelar a disciplina de educação física. Nossa! Então, assim, eu sou um cara meio ruim de exercício. Eu não gosto muito. Mas eu faço exercício? Faço. Faço porque eu sinto uma alegria, uma satisfação gigante em ir para a academia? Não. Mas por que eu vou para a academia 2 vezes por semana e é lei na minha vida? Porque eu estou convencido da importância. Mas Jorge, 2 vezes por semana é pouco. Eu sei. Mas se eu dissesse para mim assim, Jorge, você vai 6 vezes por semana na academia, eu tenho certeza que eu teria ido 1 mês. No pau da goiaba. E eu tinha desistido. Então o meu plano é, vou 2 vezes,
Estou com planos de daqui a pouco subir para 3, daqui a pouco para 4, daqui a pouco para 5. E a gente vai vendo diferença na nossa vida e isso vai estimulando. Mas imagina o que seria da minha vida se eu tivesse dito assim, ó, vou fazer exercício quando der tempo. Vou fazer exercício quando eu sentir vontade. Vou fazer exercício quando não tiver outra coisa para fazer. Quantas vezes eu teria ido para a academia? Por quê? Porque precisa de disciplina. Agora imagina se a minha disciplina também for assim, ó, uma vez ao mês ir para a academia. Vai fazer alguma diferença? Só vai me deixar doído. Dá para entender? Então eu preciso ter uma disciplina que seja constante. E na vida de fé não é diferente. A gente precisa ter disciplina. E disciplina é uma decisão que a gente está convencido pela importância e a gente vai vendo isso dando frutos e de repente com o tempo isso vai aumentando na nossa vida. Mas se a gente pensar assim, cara, eu vou ler a Bíblia quando eu sentir vontade, ou eu vou ir no culto quando não tiver mais nada para fazer. Ou eu vou buscar a Deus assim quando realmente eu estiver bem. Eu não vou. Dá para entender? Então, uma das coisas talvez mais importantes, eu queria muito deixar isso no coração de vocês. Para a vida de fé, nós precisamos ter disciplina. A disciplina, ela nos coloca justamente onde Deus pode nos abençoar, diz o Richard Foster. A disciplina espiritual, ou sentar para ler a Bíblia, orar, ou estar na comunidade no culto, não é o que necessariamente vai me transformar, mas ela me coloca na presença desse Deus que me transforma. É a raiz que vai lá na água. Sabe, quem faz algo na sua vida é Deus. Mas quando a gente vai lá e lê a Bíblia, quando a gente vai lá e vem no culto, é como se a gente estivesse dando matéria-prima para o pedreiro. Você pode contratar o melhor pedreiro do mundo para fazer o seu quiosque para o seu churrasco. Imagina que você está fazendo um quiosque para o seu churrasco. E aí, você contrata o melhor pedreiro do mundo. E ele chega para trabalhar e diz, tá, onde é que está o material? Ah, está aqui, ó, 12 tijolos, um saquinho de cimento. Era isso. Cara, pode ser o melhor pedreiro do mundo, vai fazer alguma coisa? Não. A disciplina espiritual é você dar matéria-prima para o Deus Criador trabalhar algo importante na sua vida. Ele vai trabalhar também de outras formas? Vai. Mas vai ser muito mais difícil. Dá para entender isso? E aí vem um ponto. Eu acho muito legal que o Salmo 1 ele fala, aquele que tem satisfação na sua lei, na lei de Deus. Muitas vezes, a gente começa buscando a Deus, não porque isso nos traz satisfação, às vezes traz, é muito bom quando dá. Mas nem sempre dá. O exercício físico, por exemplo, eu usei de referência, ele costuma dar satisfação depois que você já pratica um tempo. Não é verdade? Agora estou começando a sentir alegria em ir. Ótimo. Com a vida de Deus, de repente, no começo, você vai ver isso realmente como algo que você precisa fazer porque é importante. Com o tempo, vai fazendo diferença na sua vida e você vai encontrando satisfação. Então, o nosso quadro, ele fica justamente assim, ó. A gente está consciente da importância, nós criamos uma disciplina para a vida com Deus e nós encontramos satisfação. E aí, vem um ponto bem legal. Imagina que você criou essa disciplina. Minha disciplina é, só vou dar um chute, vim 2 vezes por mês no culto. Uma vez por semana é muita coisa. Uma vez a cada 14 dias eu vou no culto. Tá bom, então tu criou disciplina. E você foi aprendendo. Foi colocando coisas em prática na sua vida, na sua família. Foi vendo diferenças. Você vai fazendo amizades na igreja. Isso faz falta quando você não está. Você pensa, cara, vamos aumentar de 2 para 3? Ou para 4? Ou de repente você vai pensar assim, poxa, e se eu conhecesse um pouco mais da Bíblia, entendesse um pouco ela melhor? Eu vou tentar participar uma vez da próxima série de estudos bíblicos. Então, a ideia é isso. Cria uma disciplina, honra ela, e com o tempo, aumenta. Com o tempo, dá um passo a mais.
E aí você vai ver Deus agindo na sua vida de forma ainda mais abundante. Então, meu conselho para vocês é, não para. Olha só essa frase. Do Nido Kuben, presidente da High Point University nos Estados Unidos. Ele fala, o preço da disciplina é sempre menor do que a dor do arrependimento. Às vezes é difícil honrar uma disciplina, né? Poxa, orar, ler a Bíblia todo dia antes de trabalhar, eu tenho que orar, eu tenho que acordar todo dia 15 minutos mais cedo. É difícil, é difícil. Mas a dor de não ter a disciplina é muito maior. Então, dessa forma, gente, nós temos esse quadro. E eu vou dizer para vocês, você quer crescer na sua vida com Deus? Você quer sentir esse Deus mais perto? Quer ter raízes mais profundas? Quer experimentar essa alegria que não passa, não importa as circunstâncias? Crie uma disciplina de encontro com Deus. Se você tiver dificuldade, vem falar comigo, combinado? A gente, quando está com dificuldade na academia, a gente pede para o instrutor montar um treino, né? Se você quiser, eu monto seu treino, tá bom? A gente pode conversar, estamos juntos. E para finalizar, é o último ponto. Existe algo muito lindo nisso. O Salmo 1, ele fala de uma árvore plantada junto às águas, que a folha nunca murcha, que medita na lei de Deus dia e noite. Uma das coisas que a gente percebe é uma orientação de vida para a gente, mas aqui a gente também percebe que nós não conseguimos ser exatamente essa árvore. Mas a gente também percebe que Jesus é essa árvore. Jesus é aquele que verdadeiramente viveu isso. Fez da palavra de Deus realmente a sua regra, a sua vida, da sua regra e da sua vida de fé. E esse Jesus, que é a verdadeira árvore, ele recebeu o destino da palha, que o Salmo fala, de ser realmente jogado ao vento, para que nós que somos palha, pudéssemos nos tornar árvores plantadas juntos dessa água. E no Novo Testamento, Jesus pega essa referência e diz, ei, permaneçam em mim, que sou a verdadeira árvore. E aí, isso muda um pouco as coisas. O ter um momento de oração, o ter um momento em comunidade, o ter um momento de estudo da palavra, não é só um momento de a gente ter uma disciplina, ou a gente cumprir uma agenda, mas é um momento de nós estarmos com o nosso Salvador, que nos ama tanto. Eu queria que você avaliasse, por favor, leva a sério essas perguntas. Quanto você valoriza a Deus e o seu reino? Responde para você agora. O quanto você valoriza a Deus e o seu reino? Você vai dizer, não, eu valorizo muito, ou eu tenho valorizado pouco. Não, para mim o reino de Deus e a Deus é a primeira coisa. Okay. Quanto você valoriza o reino de Deus? Segunda coisa, olha só. O quanto a tua rotina demonstra esse valor. Se alguém observasse a tua vida, iria dizer que você valoriza o reino de Deus o tanto quanto você diz que valoriza? Parou para pensar nisso? Se alguém ficasse te observando a semana toda, iria conseguir perceber a importância que você dá para o reino de Deus, quanto você diz? E agora vem o momento das decisões. Tudo que a gente falou aqui desemboca em 3 decisões, simples e interligadas, e práticas. Crie uma disciplina para a sua vida com Deus. Qual é ela? Crie uma disciplina na vida de fé, se você ainda não tem. 2, não dê passos para trás. Uma vez que você criou uma disciplina na vida de fé, evite ao máximo dar passos para trás. Por exemplo, eu vinha no culto toda semana, agora estou indo uma vez por mês. Calma, evite dar passos para trás. Mas quando possível, busque dar passos para frente. Está aqui o segredo da gente crescer na vida com Deus. Crie uma disciplina. Criou, evite dar passos para trás. E quando possível, dê passos para frente. Combinado? Minha sugestão para vocês é,
Quando chegar em casa, anote na sua agenda, num bilhete, em alguma coisa que você vai ver, qual é a sua disciplina espiritual. E busque realmente honrá-la. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!